Olá, meus amados irmãos em Cristo. Neste vídeo eu gostaria de estar falando para vocês sobre entre na história de Deus. E tomaremos como base para nossa reflexão Apocalipse capítulo 5, versículos 1 ao 14 e Apocalipse capítulo 20, versículo 15 e também Lucas capítulo 10, versículo 20. E antes, para nossa ilustração, eu quero dizer que eu estou aqui escrevendo, né? E hoje, neste momento, existem muitos historiadores. Os historiadores escrevendo a história da humanidade, a história do Brasil, e até mesmo história de pessoas humanas, autobiografia, até as próprias pessoas escrevem suas próprias histórias. E então eu estou aqui escrevendo com uma caneta vermelha, a história, uma história. E nós vemos que existem então muitos historiadores que escreveram e continuam escrevendo a história. Porque enquanto o homem existe aqui na Terra, existe a sua história. E aqui eu tenho para vocês uma história, a história global do Brasil e a história geral, a história da humanidade. A história da humanidade. Então essa história. E quem faz parte dessa história? Quem faz parte dessa história são pessoas que, na sua época, fez algum feito, realizou algo que mudou a história humana. Mas só que escreve só os seus feitos heróicos. Não escreve nessa história nenhum defeito desses heróis. Não escreve os crimes que eles cometeram. O que eles tinham, o que eles faziam nas suas casas, com seus filhos, com a humanidade. Isto não é escrito aqui. Isto eles escondem, o homem esconde aquilo que ele faz. Mas eu louvo a Deus, porque nas Sagradas Escrituras existem os livros históricos. E nos livros históricos do Antigo Testamento, pela teologia, foi dividido em 12 livros. Esses livros históricos, nós vemos a história de Deus, do povo de Israel, e a interferência de Deus nos momentos da sua história. Era uma história, podemos até dizer, teocrática, em que Deus interferia, Deus salvava, o Senhor livrava o povo. O Senhor dava vitórias de uma forma sobrenatural. E também mostra nesses livros o erro, o pecado, os crimes que estes homens que fizeram a história bíblica cometeram. Porque a palavra de Deus ela é transparente e ela mostra o homem como realmente ela é. E nós vemos em toda a história das Sagradas Escrituras que apenas um ser humano nunca pecou. E esse ser humano é Jesus. E quando mostra o pecado de todos esses homens, grandes homens de fé, heróicos, e mostra os seus pecados, mostra também o seu arrependimento, o seu quebrantamento, como no caso de Davi e tantos outros. Então, nós também, e no Novo Testamento, nós temos o livro de Atos dos Apóstolos, que é o livro histórico da igreja. E nós fazemos parte dessa história. Sabe por quê? Porque é o único livro das Sagradas Escrituras que não aparece a conclusão do livro. Aparece dando continuidade, não tem conclusão. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo está querendo dizer assim: eu ainda não terminei a história da igreja. E todos aqueles que nascem de novo e têm os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro fazem parte dessa história.
E então isso significa que eu, que você, que todos aqueles que nasceram de novo e reconheceram que realmente eram pecadores e se arrependeram de seus pecados e reconheceram que o único que nunca pecou e que morreu na cruz em nosso lugar foi o Senhor Jesus. Então, neste momento em que acontece este encontro com o Deus Todo-Poderoso e com o ser humano lá na cruz, que Jesus morrendo na cruz, derramando seu sangue puro e inocente por todos nós, pecadores, então naquele momento o nosso nome é escrito no livro da vida do Cordeiro. E é necessário que nós possamos então temos então esse nome escrito. E nesta história de Deus é diferente da história do homem. Na história da humanidade, na história do Brasil, somente pessoas dignas podiam fazer parte dessa história. Pessoas que faziam alguma coisa, pessoas que tinham influência política ou religiosa. Mas na história de Deus, somente aqueles que acham que não são nada, que as suas obras são como trapos de imundícias, que pela graça nós somos salvos, graça é favor que Deus faz a nós sem merecermos, pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de nós, de eu ser bonzinho, ser educado, fazer coisas grandes aos olhos humanos. É dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, todos aqueles que então se acham que são inúteis, desprezíveis, desprezados pela sociedade. Olha as pessoas a quem Jesus procurou para estar fazendo parte e escrevendo o nome do livro da vida. Aquela mulher adúltera que se arrependeu e estava para ser morta, apedrejada. Zaqueu era um ladrão, ele era corrupto. Olha quem o Espírito Santo procurou para ser salvo. O apóstolo Paulo, Saulo, estava perseguindo os cristãos, chamou essas pessoas para fazerem parte da história de Deus, da vida eterna de Deus. Olha no Antigo Testamento, Moisés. Quem era Moisés? Moisés foi um criminoso. Quem era Davi? Leia lá, você vai ver. Mas eles eram pessoas que se quebrantavam, pediam perdão dos seus pecados, reconheciam que eram pecadores e buscavam em Deus a graça de Deus. Então, a salvação, todos nós podemos fazer parte da história de Deus. Jesus veio para todos, para que todos participem dessa história. E em Apocalipse capítulo 5 vemos que ninguém é digno de abrir o livro e desatar os 7 selos. O nome das pessoas estão escritos no livro da vida, mas precisa ser aberto. Ninguém no céu, na terra, ninguém é digno, nem de olhar para o livro. Mas o Cordeiro de Deus, Jesus, o único digno que morreu na cruz, sem pecado, por todos nós, ele é digno de abrir o livro e desatar os 7 selos. E em Apocalipse 20, capítulo 20, versículo 15, diz que aqueles que não forem achados no livro, escritos no livro do Cordeiro, serão lançados no lago de fogo e enxofre. Os apóstolos, os discípulos de Jesus foram enviados de 2 em 2 para expulsar demônios, para pregar o reino. E quando eles voltaram desta missão, eles se regozijavam porque pelo nome de Jesus os demônios se submetiam. E o Senhor Jesus disse assim: não vos alegreis pelos demônios serem sujeitos a vocês e obedecerem a vocês, mas se alegrem pelo nome de vocês estarem escritos no livro dos céus, no livro da vida. Então, o que significava isto? O que significa isso? Significa que, mesmo que nós façamos tantas coisas, humanamente falando, aqui neste mundo, expulsamos demônios,
desenvolvermos nossos dons espirituais, se o nosso nome não estiver escrito no livro da vida, nós não fazemos parte da eternidade, da história da eternidade com Deus. Então, que nós possamos, então, tão somente estar entregando a nossa vida para o Senhor Jesus, porque ela pertence ao Senhor Jesus, não pertence a nós. Que nós possamos, então, reconhecer que somos pecadores, somos indignos, injustos, mas que através do Senhor Jesus nós tornamos dignos de participar da eternidade com Deus, da eternidade com Jesus. E lá na história de Deus vai ser de eternidade a eternidade. Essa história da igreja está sendo escrita aqui, mas se nós passarmos para a eternidade, lá não vai ter mais nada de escrito. Nós vamos estar para sempre desfrutando da presença do Senhor Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E vamos estar de eternidade com Ele e participando da vida, da história de Deus, da vida eterna. Só em Cristo nós podemos encontrar vida e vida com abundância, vida eterna e participarmos da história de Deus. Não se preocupe por você não participar da história dos homens. Não se preocupe dos homens esquecerem você. Não se preocupem com isto. Se preocupe com o seu nome estar escrito no livro da vida, no livro dos céus. Naquele dia será feita a chamada. E aqueles que não se encontrarem, os seus nomes não se encontrarem naquele livro, será lançado no lago de fogo e enxofre, será totalmente separado de Deus eternamente. Mas você que estiver esse nome escrito no livro da vida, o seu nome será chamado. E aquilo que você faz em secreto, não precisa ser visto pelos homens. Você faz a oração, suas orações em secreto, e o Pai vem de secreto te recompensará naquele dia. Se você jejua, se você dá esmolas, ajuda as pessoas, ajuda a obra de Deus em secreto, o Senhor verá e te recompensará naquele dia. Porque tudo que você faz está escrito no livro da vida, o seu nome e as suas obras também. Viu? Isso que é mais importante. Deus te ama muito, você é muito precioso, muito preciosa para Jesus. Viu? Você é uma preciosidade. Deus te abençoe e te guarde, você e toda a sua família, para todo sempre, em o nome do Senhor Jesus. Amém.